Eu sei que quando eu venho aqui e falo, essa é uma história triste, mas que envolve uma amante, vocês falam, como assim triste? Ela sabia o que estava fazendo, só que vocês esquecem de um pequeno detalhe. Homens são manipuladores e mentirosos. Eu não tô aqui defendendo a amante, não. Só que tem muita esposa e muito marido por aí que se merecem. Essa é sim uma das histórias mais tristes que eu poderia trazer aqui e envolve um dos homens mais lixo que eu já vi aqui neste canal. Fica até o final porque eu quero muito, mas muito a sua opinião. E aproveita e se inscreve aqui no canal, porque aqui você acompanha histórias que vão te deixar indignados, assim como eu fico quando eu recebo essas histórias e leio para vocês. Silvana, há poucos dias eu vi a história no seu canal daquela moça onde a esposa do amante dela a agride e faz a irmã dela perder o bebê e ela acaba não fazendo denúncia nenhuma à polícia. Eu me vi nessa história. Eu me vi tanto que precisei escrever para você porque a história dela também é a minha. Só que a diferença é que além de perder tudo, eu ainda perdi o meu filho, que foi, de certa forma, assassinado pela esposa dele antes mesmo de nascer. O nome dele, do traste, do lixo, do embuste, do Ferdinando, dei o nome que quiser, é Daniel. E engraçado que quando ele me abordou pela primeira vez, lá na empresa onde eu havia começado a trabalhar, eu pensei, esse aí é só mais um cara casado que vive frustrado e quer uma válvula de escape. Mas ele começou a se mostrar diferente, tinha uma lábia envolvente, um olhar que fazia parecer que o mundo todo parava quando ele me olhava. E eu estava num momento vulnerável, recém-saída de um relacionamento abusivo, carente, faminta por carinho. Então, comecei a dar espaço para os desabafos dele. Ele dizia que o casamento estava acabado, que só faltava coragem para sair, dizia que dormiam em quartos separados, que ela sabia que ele não a amava mais e eu, a tola, acreditei. Acreditei em tudo que ele falou. E aí, então, a gente começou a se encontrar. No começo era só um tipo de amizade mesmo, que depois se tornou colorida. Mas, com o passar dos dias, veio o café da manhã, as mensagens intermináveis durante o dia, as conversas sobre o futuro, planos. E aí nos tornamos muito íntimos. Ele sempre soube que eu não usava métodos contraceptivos, por isso sempre exigi o uso do preservativo. Mas com a confiança eu comecei a baixar a guarda, porque eu sabia que ele não curtia. Ele dizia que queria ter filhos comigo e que comigo tudo era diferente e não deu outra. Eu tinha 27 anos, saudável e estava em uma fase ótima para engravidar. E é claro que isso aconteceu. Mas no fundo eu queria dar a ele o que a esposa não podia dar, um filho. E quando eu descobri a gravidez, ele chorou e comemorou. Disse que era o melhor presente da vida dele e que em poucos dias já resolveria tudo com ela e iríamos morar juntos. Eu mal podia acreditar naquilo, mas eu estava enganada, pois foi aí que o meu inferno começou. Do nada, ele começou a se afastar, sumia por dias, depois voltava como se nada tivesse acontecido. E eu perguntava, e ele dizia que estava resolvendo tudo. Calma, amor, vai dar tudo certo. Só mais um tempo e ela vai saber de tudo. Mas ela já sabia, porque apareceu na porta da minha casa em um sábado à noite. Eu não a conhecia, nunca tinha visto nenhuma foto, nunca me interessei por saber, porque eu acreditava em tudo que ele falava. Então, quando ela disse que era uma amiga dele e que precisava me contar um segredo, eu a deixei entrar. Mas ao fechar a porta veio o primeiro golpe. Por trás ela puxou meu cabelo com tanta força que eu não sei como não me desnucou. E assim que caí no chão, ela começou a chutar a minha barriga. Esse era o foco dela, o meu filho. Ela estava transtornada, me chamava de tudo quanto é nome, o que eu luto todos os dias para esquecer. Disse que sabia desde o começo e que ele adorava fazer sexo com ela, contando o quanto eu era otária, mas que a gravidez não estava nos planos deles. Falou que já faziam isso há anos e que era uma forma de apimentar a relação e que algumas vezes era ela que conversava comigo pelo WhatsApp e que ele ria muito de mim. Disse que eu era a 10ª já e que eu era só mais uma.
Eu gritava, chorava, implorava, tentava levantar, mas não conseguia. Eu não sei quando ela parou, porque quando ela chutou o meu rosto, eu desmaiei. Acordei com a porta fechada e com muita dor. Eu estava grávida de 7 semanas e meu filho não teve chances. Em volta à minha ilusão com ele, eu não acreditei em nada do que ela falou. E ao invés de ligar para a emergência, liguei para quem? Para ele, que ao invés de me levar para o hospital, trouxe a tiracolo até a minha casa um médico amigo dele que constatou o aborto. Me deu remédios e disse que tudo ficaria bem. Eu falei que iria na polícia e que ela iria pagar pelo que fez, mas ele mentiu que os pais dela eram advogados e que eu não tinha provas de que tinha sido ela e que eu permiti que ela entrasse, ou seja, ele me convenceu a não denunciá-la. Eu moro em uma casa de bairro e não tem câmeras para provar que ela esteve lá. E ele falou também que se eu fizesse isso, todos da empresa saberiam que eu era amante de um homem casado e que ele não queria que eu passasse por essa humilhação e que eu poderia ser demitida. Então, eu, toda fragilizada, acabei sendo convencida por ele e deixei pra lá. Ele disse que iria para casa pegar as coisas dele e voltaria assim que possível e que ela iria pagar pelo que fez. Mas ele só falava comigo por mensagem, me iludindo mais uma vez. Até que eu comecei a me sentir melhor e perceber que ele não iria voltar. Quando o confrontei vários dias depois, ainda por mensagem, ameaçando denunciá-la e denunciar ele também para a empresa, ele simplesmente me bloqueou. Hoje eu sei que ele fez tudo isso para proteger a esposa. Eu recebi atestado de 20 dias do tal amigo dele e quando voltei ao trabalho e desabafei com uma colega mais antiga, ela disse que ela já tinha passado pelo que eu passei, apesar de que ela não engravidou e não conheceu a esposa, mas que ele já havia enganado ela também e que se soubesse, teria me alertado. Eu nunca mais o vi pessoalmente e me afastei das redes sociais. Mas nesse período de 20 dias, enquanto ele me enganava por mensagens, ele estava, na verdade, organizando a transferência dele para outra cidade pela mesma empresa. 2 meses depois do ocorrido, eu voltei para o Instagram e vi os dois postando fotos juntos em uma viagem. A legenda dizia 20 anos de amor. Aí eu mandei uma mensagem perguntando por que ele havia feito aquilo comigo. Ele visualizou e nunca respondeu. Hoje eu vivo com a culpa de não ter feito nada, de não ter falado, de não ter denunciado, de ter deixado ela sair impune e ele limpo e eu ficar com as cicatrizes sozinha. Eu vi a história da outra moça no seu canal e entendi com dor que a gente se cala quando acha que ama e quando se sente de certa forma ameaçada, mas ninguém que ama de verdade deixa a gente sofrer desse jeito. E se essa história alcançar mais alguém que esteja vivendo algo parecido, por favor, não se calem, mulheres, porque eles sempre pedem pra gente esperar, mas quando tudo explode, somos nós que ficamos sozinhas no chão, sangrando e esquecidas. E muitas vezes com filhos pendurados do lado. Eu não vim aqui buscar conselhos, porque isso tudo serviu para que eu me fechasse pro amor e nunca mais quisesse homem na minha vida. Isso aconteceu há 3 anos e agora eu estou concluindo o meu mestrado, porque é só sobre isso que eu tenho poder, como você mesma fala, Sil, sobre o que eu faço pra mim. Reflitam sobre isso e não pensem que com vocês isso não vai acontecer. Olha, eu sinto muito pelo seu filho e por tudo que você passou, mas eu sei que muitas aqui vão te julgar sim por você ter aceitado sair com um homem sabendo que ele era casado e vão dizer que você teve o que mereceu, como eu falei aqui no começo desse vídeo. Porque a impressão que eu tenho é que normalmente os homens, eles não têm culpa, mas se o que você falou aqui sobre essa esposa, ela é bem pior do que muitas amantes e eles com certeza se merecem, porque eu nunca imaginei que um casal pudesse ser tão sádico a ponto de usar outras mulheres para manter a chama do relacionamento acesa. É um absurdo. Mas agora sou eu falando com você e eu quero que você preste muito atenção. Você precisa entender uma coisa: homem casado não ama ninguém. E eu falo isso com toda a certeza que existe dentro de mim. Ele não ama a esposa e ele nunca amou você ou qualquer outra mulher que eles usaram. Ele ama a sensação de ser desejado e de ter o poder sobre outra pessoa. Ele ama ter um lugar onde ele se sente o fodão, sabe? O cara. Onde ele pode trair sem carregar a culpa, já que eu acreditei na versão da esposa. Eu não sei vocês, mas deixem aqui
nos comentários o que vocês acham da versão da esposa. Será que é verdade? Será que eles usam mesmo as mulheres para fazer o casamento ficar mais interessante? E agora o papo é com as iludianes que ainda acreditam na lábia de homem casado e de qualquer outro homem por aí, porque não é só os casados que enganam, não. Esse papo de vou me separar é a mentira mais antiga do mundo. E mesmo que ele se separe um dia, entenda uma coisa, se ele enganou a mulher dele, por que você acha que seria diferente com você? Agora, o que mais me dói é saber que mesmo depois de descobrir tudo, de passar por agressões vindas da esposa, dentre outras, ainda tem mulher que se cala. Algumas porque não querem ser julgadas, outras porque o cara pediu, outras porque são ameaçadas, outras para não prejudicar o cara por amor, outras para não ficar sendo expostas. Elas se calam porque pensam, o que ele vai pensar de mim se eu for até a delegacia? Sabe o que ele vai pensar de você? Nada. Ele vai seguir a vida dele. Vai postar foto com a esposa e vai contar a mesma historinha para outra otária que não sabe nada, sabe por quê? Que você não fez a denúncia. Ele vai ficar de boa como sempre ficou e você vai passar noites em claro lidando com uma dor que ele causou e que você aceitou carregar sozinha. Você não é culpada por amar um homem casado, mas é sua responsabilidade parar de se colocar em situações onde você sempre é aquela que perde, onde você é sempre a que sofre. Não existe vitória em ser a outra mulher, só existe dor, ilusão, promessas vazias. A outra sempre ama mais, sempre espera mais, sempre sofre mais e sempre tem o que perder. E se você não denuncia uma agressão ou assédio no trabalho porque tem medo de retaliação, ou porque acha que isso vai mudar a imagem que ele tem sobre você, entenda. Quem precisa se preocupar com a própria imagem é ele. Quem precisa responder por um crime é quem comete o crime. Você não pode continuar se calando porque ele chorou ou jurou que vai resolver tudo. Ele não vai, isso nunca acontece. Mulher nenhuma pode perder tudo por conta das mentiras de um homem casado. Não se cale, não se esconda, não aceite ser o segredo de ninguém. Você merece ser amada à luz do dia e merece justiça quando for ferida. Você não está sozinha, mas precisa se escolher mesmo que doa, mesmo que pareça impossível, porque ninguém vai fazer isso por você. E eu acredito há muito tempo que é melhor sim trocar homens por carreira e dinheiro. E eu quero muito saber a opinião de vocês a respeito de mais uma história onde a amante vai ser julgada e ninguém fala nada do traste. Agora eu quero saber se vocês vão julgar também essa esposa alecrim, porque vocês acham que sempre a esposa é a vítima e muitas vezes ela sabe de tudo e fica ali, sabe só para quê? Só para manter a vida boa e ir na igreja de mãos dadas com um safado sem vergonha, posando de dama da sociedade.